Graças e paz a todos meus queridos amados de Deus, amém? A mensagem de hoje está no livro do Evangelho de João. João capítulo 6, no verso 70 e 71, onde diz assim, olha o que diz. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhei eu em número de 12? Contudo, um de vos é o diabo. Verso 71. Jesus se referia-se a ele, a Judas, né? Se referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Quer dizer, aqui exatamente está falando do apóstolo Judas, né? Judas Iscariote. O próprio Cristo escolheu ele entre a multidão. Deus escolheu a Judas, né? A dedo, né? Foi escolhendo de um por um, dedo a dedo, né? Aonde o próprio Deus, Jesus Cristo, escolheu Judas Iscariote para ser um apóstolo, para ser um pregador do Evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios, para receber a autoridade do próprio Cristo, curar os enfermos, expulsar demônios, pregar o Evangelho por todo esse mundo. O próprio apóstolo Judas, né? Judas Iscariote, ele tinha a oportunidade, ele tinha exatamente a chance de fazer tudo certinho. Ele tinha a oportunidade de fazer tudo certo. Assim como eu tenho a oportunidade hoje, você tem, eu tenho a oportunidade de fazer tudo certinho nessa terra. Só para você ter ideia, Judas foi escolhido por Deus, pelo próprio Jesus, escolhido pelo próprio dedo de Jesus, escolhido para pregar o Evangelho. E só para você ter ideia, o próprio Judas, ele era um pregador do Evangelho. Só que esse mesmo Judas, ele estava exatamente perdido. Perdido. Pregava o Evangelho, mas a vida dele não era salva. Ele estava vivendo uma vida exatamente ao contrário de tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo queria para ele. O apóstolo Judas, ele tinha uma mente brilhante demais. Era um cabra que tinha sabedoria. Só porque ele exatamente era também ganancioso. Ele preferiu investir na sua ganância. Ele preferiu se investir, né, na sua própria sabedoria do que exatamente investir em Cristo. Tem gente desse jeito hoje em dia, sabe disso? Tem obreiro que é ganancioso. Sabe? Ganancioso. Tem obreiro que é avarento. Só pensa em dinheiro. Ganancioso por dinheiro. Sabe disso? E o próprio dinheiro é o ídolo dele. É ídolo. E isso é pecado. Não se pode dividir o amor de Deus com o dinheiro, com os ídolos. Não pode. Porque o nosso amor é somente de Deus. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento de Deus, né? É desse jeito. Só que Judas fez tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Era um pregador do Evangelho. Pregava, mas a vida dele não estava salva. Não estava salva a vida dele, né?
Eu paro para pensar e refletir. Como tem muitos pregadores por aí perdidos. Eles pregam para uma multidão grande, mas nem a vida dele não está ganha para Cristo. Não está salva. O que adianta exatamente eu pregar? O que adianta exatamente eu louvar? O que adianta exatamente eu orar? O que adianta exatamente eu jejuar? Ou então ficar atento a tudo, vigiar? Se a minha vida não está salva, o que adianta? Igualmente Judas. Judas foi escolhido por Cristo. Foi escolhido exatamente pelo Criador de todas as coisas. Foi exatamente escolhido, né, pelo arquiteto do universo, Jesus Cristo, né? E só para você ter ideia, mano, o próprio Judas, ele era um apóstolo de Cristo. Jesus Cristo escolheu ele a dedo. Você, vem, rapaz, eu te escolho como um apóstolo, como meu mensageiro, como meu apóstolo. Judas, no fim da carreira dele, simplesmente ele estava perdido. Viveu com Cristo, mas a vida dele estava perdida. Andou com Cristo, mas a vida dele estava perdida. Ouviu aquelas mensagens lindas da boca do mestre, mas a vida dele estava perdida. Viu o paralítico andar através do mestre. Viu o cego enxergar, surdo ouvir, morto ressuscitar, enfermo exatamente sendo curado. Mas ele mesmo assim estava perdido. E para você ter ideia, durante 33 anos, que Jesus Cristo viveu até os 33 anos, né? E seu ministério começou, né, aos seus 30 anos, ele começou o ministério de Cristo. E foi até os 33 anos, né? 33 anos por ali. Então, o próprio Judas andou durante 3 anos, andou com Cristo na terra. 3 anos seguindo ao mestre. Para onde o mestre ia, Judas também ia junto. Via tanta maravilha, via tanto milagre, via até mesmo sobrenatural, né? Porque o próprio Judas viu Jesus Cristo andar sobre o mar. Sabe disso? Então, nós temos que aprender que não é só pregar, não é só louvar, não, é se doar. Sabe disso? É se doar. É nós dar para Cristo todo o nosso ser. É nós se doar para Ele de corpo e alma. Ter amor um pelo outro, um pelos outros. Sabe disso? Ainda tem mais aqui. Ainda tem mais ainda. O próprio Senhor Jesus Cristo escolheu até mesmo Judas para ser o tesoureiro do grupo do evangelístico. O próprio Jesus Cristo colocou Judas para ser como se diz, o tesoureiro do grupo. O Cristo escolheu ele. Mas só que no final de tudo, o próprio Judas, ele estava exatamente entregando o mestre, traindo o mestre, por causa de 30 moedinhas de prata. Já imaginou nisso? Quantos obreiros tem por aí desse jeito? Quantos obreiros tem por aí
Que não leva a sério. Obreiro exatamente que se levanta contra o seu próprio líder. Obreiro que faz rebelião contra o seu próprio líder. Obreiro exatamente, né? Que não merece nem ser chamado de obreiro. Não merece. Mas para falar a verdade, ele estava perdido, Judas. Quando ele entregou Jesus por 30 moedinhas de prata e viu tudo e quanto que aconteceu com o mestre, aquele sofrimento, né? E para você ter ideia, Judas ficou angustiado. Judas ficou exatamente aflito. E logo Judas, ele perdeu a salvação. Porque exatamente ele morreu, né? Ele mesmo tirou sua própria vida e veio perder a salvação. A palavra de Deus diz: todo aquele que tirar sua própria vida não tem salvação, não ganha salvação. Isso é bom a gente refletir, sabe disso? É bom demais a gente refletir. Então reflita você, reflita, sabe disso? E que Deus abençoe mais e mais ainda, meus amados irmãos. Leia a palavra de Deus, porque nela está escrito, porque nela contém o poder de Deus, porque ela conta a minha história, a sua história. E querendo ou não, eu e você estamos incluídos dentro da palavra de Deus. E um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo. Já imaginou nisso? E olha o que diz. Olha o que diz a mensagem. Olha o que diz. E replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Uma pergunta. Tem até um ponto de interrogação. Contudo, um de vos é o diabo. Falando de Judas, né? Referia-se a ele a Judas, né? Filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Eu fico parando para refletir, né? Eu paro para refletir muito, né? Sobre obreiros. Quantos obreiros tem no mundo? Só aqui no país, no nosso país. Muitos demais. Obreiro que não merece nem ser chamado de obreiro, de vasos. Sabe disso? Mas eu vou lhe falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz exatamente que o servo inútil, ele é jogado nas trevas, jogado no inferno. E no dia do prestamento de conta, ai desse dia, esses tipos de obreiros inúteis, que faz tudo errado e não se arrepende, assim como Judas não se arrependeu das coisas que ele fez. E para você ter ideia, o próprio Jesus Cristo defendeu muitas vezes Judas. O próprio Cristo beijava ele, abraçava ele, chamava de amigo. Íntimo, né? Amigo é íntimo, né? Servo, né? Para falar a verdade, servo, amigo. Mas chamava mais de amigo, porque o amigo é mais íntimo. Servo não, servo não sabe o que faz o seu patrão, né? Muito mais. Mas chama mais de amigo. Então reflita nessa mensagem. Seja um obreiro de valor, um homem de valor, uma mulher que tenha muitos valores. Que Deus vos abençoe. Graças e paz.